boa noite a todos, nossos amigos, nossas amigas, que todos possam estar bem, amparados pelo amor de Jesus na nossa caminhada. E nesta noite nós estamos com o capítulo 3, o bem e o mal, do livro A Gênese, nos itens de 1 a 10, origem do bem e do mal. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece para nos harmonizar. Elevemos o nosso pensamento ao Pai Celestial, rogando que a sua divina luz possa envolver a todos nós que habitamos este amado planeta, tanto os encarnados como os desencarnados. Que as nossas mentes e os nossos corações possam estar ligados ao Pai Celestial para podermos recebermos tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos e que saibamos receber, aceitando sempre a vontade do Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe e que os bons espíritos possam estar conosco durante o transcorrer desta tarefa. Que a paz, a luz e o amor do nosso amado Mestre Jesus nos envolva a todos. Muita paz, muita luz e muito amor. Bem, nós vamos falar sobre o bem e o mal e a sua origem. Então, seria bom a gente ter em mente realmente o que é o bem e o que é o mal. E olhando no dicionário, fui ver que no dicionário da língua portuguesa diz que o bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Né? Tudo aquilo que nos possibilita e que nos oferece a oportunidade de realizarmos o bem com equilíbrio, vai nos proporcionando equilíbrio, aprimoramento e progresso, tanto ao ser individual quanto à coletividade, aquele que realiza o bem. O bem é isso. E o mal é tudo o que é prejudicial ou o que fere, né? É também o que concorre para o dano ou ruína de alguém ou de algo. É aquilo que é nocivo para a felicidade ou o bem-estar físico ou moral. Então, aí nós temos uma ideia bem clara do que é o bem e o mal. O mal só fere, só prejudica, só causa dano. E então, nós vamos ver também com Kardec, nesse primeiro item, né, no item 1 da Gênese, ele dizer, né, ele esclarecer que Deus é o princípio de todas as coisas. E sendo esse princípio de sabedoria, de justiça e de bondade, tudo o que vem dele deve ter estes atributos. Claro, se ele é tudo isso, tudo o que emana dele sempre terá essa direção de bondade, de sabedoria, de justiça, né? E Kardec acrescenta, por isso, o mal que existe não pode ser originado de Deus, não pode. Se ele é tudo de bom, como é que ele
ele iria emanar maldade se não existe dentro dele a maldade, né? Ou seja, o bem está relacionado à lei de Deus e o mal é o contrário dela. É o contrário a ela. Então, o Espiritismo, na questão 115, ele nos ensina também que o espírito é criado simples e ignorante. Ou seja, ele nem é bom e nem é ruim. Ele nem conhece a bondade, nem conhece a maldade. Porém, à medida que ele vai saindo desse estágio, não é? De primitividade, de ignorância, de simplicidade, ele vai adquirindo o quê? O livre-arbítrio, que só se desenvolve à medida que o espírito vai experimentando, vivenciando. Então, dessa forma, ele já vai poder escolher qual caminho ele deseja trilhar. Sempre temos duas opções para escolher algo. O que eu vou fazer? Mesmo aqueles espíritos que ainda estão num estágio muito primitivo. Mas desde que ele saiu daquela ignorância completa, daquela simplicidade completa, então, à medida que ele vai crescendo espiritualmente, ele vai tendo essa liberdade, né? Então, caso ele escolha o caminho do mal, ele estará infringindo a lei de Deus. E mais longa será a sua peregrinação, né? Ele escolhendo o caminho contrário à lei de Deus, ele vai o quê? Desviar daquele caminho que está traçado, para que se ele seguisse aqui, ele chegava na sua meta mais rapidamente. E esse, o que escolheu o caminho contrário à lei de Deus, ele vai se desvirtuar e vai fazer uma volta muito maior. Mas os espíritos acrescentam na questão 634 do Livro dos Espíritos ainda, que é um exemplo bastante interessante, que se não existisse montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir ou descer. E se não existisse rochas, ele não compreenderia que há corpos duros, e isso no seu estado primitivo. Então, como é que a pessoa sai da ignorância? Quando experimentou subir e descer uma montanha, então ele tem noção do que é subir e do que é descer. Da mesma forma, corpos duros. E é preciso que o espírito ganhe experiência, como Kardec acabou de mencionar. É preciso, portanto, que ele conheça o bem e o mal. E conclui dizendo que é esse o motivo porque o espírito se une ao corpo. Ou seja, se unindo ao corpo, ele vai adquirir experiência. E o professor, pesquisador e autor Marcelo Gil, durante a palestra de encerramento do projeto Luz para Todos, que teve o título geral de As Leis Morais perante a Sociedade, e o tema individual do nosso irmão Marcelo Gil foi As Leis Morais e a Consciência. E ele diz, uma frase bastante interessante para a nossa conversa sobre o bem e o mal. Ele fala que a responsabilidade pelo que é moralmente certo provém da consciência que adquirimos através do conhecimento. Só tem responsabilidade a criatura que tem a consciência daquele conhecimento adquirido, né? E ele cita um exemplo bem simples para ilustrar essa frase, né? Ele diz que numa rua de sentido único, a direção
centro da cidade para o bairro é conhecida pelos moradores do lugar. Quer dizer, aqueles moradores daquele lugar sabem que aquela rua tem um sentido único do centro da cidade para o bairro. Então, assim, mesmo que fiquem sem sinalização, essa rua continuará sendo identificada por aquela comunidade. Daí, se alguém daquela comunidade trafegar em sentido contrário, ele estará cometendo um erro consciente. Né? Ele sabe que está errado porque ele conhece. No entanto, com a falta da sinalização de uma placa de trânsito, o condutor que desconhece a via, que não mora naquela comunidade, que não está acostumado, ele estará errando por ignorar a direção. Isso não é bastante interessante? É uma coisa tão simples, mas nos dá um norte do que nós estamos falando, né? Então, é assim, as leis divinas, é assim, né? Dessa forma que as leis divinas, elas atuam na nossa vida, acionando a lei de causa e efeito e a consequente necessidade da expiação e da reparação, para aqueles, né, que já conhecem, que já têm consciência de como deve fazer suas escolhas. Quando se já compreende que a dor que a pessoa sente, que nós sentimos, é a mesma que o seu próximo também sente. Então, se ele escolher machucar o seu semelhante, ele terá que arcar com as consequências dos seus atos. A lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, irá atuar nessa pessoa, porque tem responsabilidade pelaquilo que conhece. Então, no caso do exemplo do professor Marcelo Gil, e se essa pessoa que sabia que estava cometendo um erro, compreendia que estava trafegando num sentido contrário, e se ele atropelasse alguém? Seria ignorância das leis? Ou foi a escolha dele usando o mal, ou fez pouco caso da situação da vida do seu semelhante, né? O que poderia acarretar para as pessoas daquela comunidade ou não, né? Não precisa ser da comunidade. Outra pessoa que esteja atravessando a rua, achando que a mão era só de um lado, vem o carro em sentido contrário, ou se chocar com outro carro. A responsabilidade seria muito grande. E ainda nos reportando ao fato dos espíritos terem sido criados simples e ignorantes, nós compreendemos, sabemos que isso não existe exceção. Deus criou a todos, simples e ignorantes. Não tem, porque Deus tem privilégios por A ou B e ele criou de uma forma já com os atributos de bondade, de amor, e outros ele criou simples e ignorantes. Não, todos, não existe exceção para nenhum filho de Deus ter sido criado de forma diferente. E eu estou falando sobre isso porque tem pessoas e religiões que defendem que confundem Jesus com o próprio Criador. Mas não, Jesus é Filho de Deus e ele foi criado também, igual a todos nós, simples e ignorante, né? Ele não tinha experiência alguma quando
saiu das mãos do Criador, como todos nós. Agora, Emmanuel, né, ele nos esclarece que Jesus foi o único ser que pisou o solo terrestre, que cresceu em linha reta para Deus. Não quer dizer que Jesus cresceu aqui, não. Jesus já era o nosso governador espiritual quando a Terra estava em formação, que foi ele que co-criou junto com o Pai. Então, isso quer dizer que quando Jesus, né, saiu da fase dos instintos grosseiros, assim que ele começou a discernir entre o bem e o mal, assim que ele começou a desenvolver o livre-arbítrio, então ele passou a escolher o caminho do bem. E nós nos desvirtuamos. Porque, meus irmãos, a ignorância não tem desculpa. A ignorância tem desculpa. Nessa fase, quando um ser comete algum ato contrário à lei de Deus, não é por maldade, é por simples ignorância, não é? Então, não tem, a ignorância realmente tem desculpa. Não é? Ninguém pode acusar um ser que desconhece totalmente de alguma coisa de ter maldade. Mas a partir do momento que temos a consciência, que temos a compreensão daquilo que faz mal a nós mesmos ou ao nosso próximo, daí então somos responsáveis pelas nossas escolhas. E então, Jesus, durante todo o seu processo de crescimento espiritual, ele seguiu sempre de conformidade com as leis vigentes no universo, com as leis divinas, que correspondente, claro, né, ao estágio, ao adiantamento ou a sua condição, a condição que ele se encontrava em cada etapa de sua vivência. E dessa forma percebemos a diferença da responsabilidade existente entre os atos de um homem das cavernas, por exemplo, né, que possui só instintos praticamente, e de um homem civilizado, né, que a diferença é muito grande entre um e outro devido ao conhecimento, a consciência de que o homem civilizado possui e o homem primitivo tudo desconhece. E Marcelo Gil termina, né, acrescentando que para Kardec o mal nada mais é do que a ignorância do bem. E o grau de responsabilidade varia de acordo com o conhecimento, é só um fechamento dele, né? Assim, em si mesmo, o mal não existe. O que existe mesmo é ignorância. Mas os espíritos ainda dizem a Kardec, na questão 629 do Livro dos Espíritos, que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir entre o bem e o mal. Ela se funda na observância da lei de Deus. E o homem só procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E nós podemos praticar o bem, meus irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos praticar o bem por pensamentos, palavras e atos, e até nos momentos em que nós estamos dormindo. Sabia? Isso é muito interessante. Nós pensamos que quando estamos dormindo, não estamos fazendo nada, mas na literatura espírita
espírita, tem muitos esclarecimentos sobre isso, não é verdade? Nós podemos ler nos livros psicografados por Chico Xavier, por Divaldo, por Divaldo Franco, por Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros, né? Tantos outros que eles dizem e narram casos mesmo de que quando nós adormecemos, se nós estivermos devidamente equilibrados, vigilantes, se estivermos realmente preparados e durante a nossa vigília, nosso estado de vigília, nós fizermos boas obras e mantivermos orações constantes, porque a oração atrai os bons espíritos e nos prepara também para as nossas noites, não é? Então nós podemos sim realizar muitos benefícios junto aos nossos guias espirituais, não é? E enquanto ali nosso corpo está adormecido. E isso não vale só para os médiuns, não é, né? Através só da mediunidade ostensiva que nós podemos realizar o bem, não. Porque pessoas que não possuem mediunidade ostensiva, mas que têm um bom procedimento, um equilíbrio, tem vigilância, as pessoas dessa natureza, não é? Elas, ao adormecerem, são levadas pelos seus guias espirituais, pelos seus anjos guardiães, para aprender e também para ajudar, não é? Porque a pessoa que tem bondade no coração pode ajudar tanto espíritos encarnados quanto desencarnados. E os nossos anjos de guarda, eles realizam essas tarefas junto ao encarnado para educar também o encarnado, para ajudar em seu progresso e também para beneficiar alguma outra pessoa necessitada no mundo espiritual. Então, assim podemos praticar o mal da mesma forma, né? Nós, quando estamos em desequilíbrio, quando não temos o coração voltado para as boas ações, quando utilizamos muito nosso egoísmo, não nos preparamos. Então, nós sintonizamos dessa forma com os espíritos sofredores, os espíritos que nos desejam mal. E então, pela sintonia, eles também nos levam para realizarem o mal ou nos fazer mal no mundo espiritual, não é? Mas isso com o nosso consentimento sempre, porque não adianta termos uma conduta muito certinha, aparentemente, e quando vamos dormir, vamos a lugares que a nossa natureza íntima nos leva, não é? Isso nós temos muito claramente no livro de André Luiz. E ainda com Kardec, e os espíritos respondem a ele na questão 643, que fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, não, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Então, toda vez que nós realizamos alguma coisa em benefício do nosso próximo, qualquer auxílio que nós realizemos, tudo que for útil, então isso é fazer o bem e nós podemos fazer sempre, né? No nosso cotidiano, com as pessoas de fora e com as pessoas de dentro do nosso lar. E ainda esclarece
na questão 642, que não fazer o mal não é suficiente para o espírito progredir. Não, eu não faço mal a ninguém. Isso é suficiente para o nosso progresso? Os espíritos dizem que não. É preciso que se faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem, quando nós somos omissos, não é? Então, quando apenas não fazemos o mal, estamos sendo o quê? Indiferentes. Estamos sendo acomodados, fechando os nossos olhos para a dor alheia. E isso é proveniente dos vícios que acalentamos, do egoísmo, do orgulho, da ambição, do interesse próprio e de todos os excessos que cometemos. E justamente aí vamos encontrar as causas das guerras e das calamidades que a guerra acarreta. Também as causas das desavenças, das injustiças, da opressão do forte do fraco, da opressão do fraco pelo forte, ou seja, da opressão que o forte causa no fraco, e também da maior parte das enfermidades, diz Kardec. E atualmente nós estamos vivenciando, não é, esse problema no nosso planeta, né? Mais uma vez estamos vivenciando essa guerra aí que está nos deixando oprimidos, nós que estamos aqui muito distantes. Imagino que estão sentindo aquelas pessoas que estão sofrendo todos os problemas que estão vivenciando, né? Porque isso é consequência do cultivo desses vícios em detrimento das virtudes, né? Da paciência, do diálogo fraterno, do respeito ao próximo, da consideração que se poderia desenvolver e sanar os males, né? E dessa forma, com essas virtudes que o homem fosse desenvolvendo, ele podia chegar a um acordo e não usar a força do poder, não usar a guerra, da opressão, né? Isso só atrasa o nosso progresso, tanto individual quanto coletivo. E isso é muito triste para todos nós, mas vamos lá, né? Vamos continuar. E isso é tão importante para todos nós que nós precisamos nos lembrar de realizar um bem, unindo as nossas forças através da oração. Que nós, ao nos reunirmos em oração, o que acontece? Nós jorramos na atmosfera terrestre energias de amor, vibrações de paz, e sintonizamos com os espíritos bondosos que fazem esse trabalho de saneamento dessas energias negativas, né? E essas energias negativas geradas pelo ódio que os homens sentem pelos outros. E quando nos unimos em oração, nós estamos contribuindo um pouco, não é, para o bem dos nossos irmãos que estão passando por todo esse sofrimento. E é uma forma de fazermos o bem. Seria muito interessante, muito bom, se todo o planeta, de uma forma geral, se unisse em uma determinada hora. Então isso teria uma força gigantesca. Mas como isso não é muito fácil de se realizar,
Se cada um de nós, mesmo em horas separadas, nos preocuparmos ao menos uma vez por dia de vibrarmos, orarmos, mas isso com toda a nossa energia, todo o nosso coração, todo o nosso sentimento, sim, nós muito haveríamos de contribuir para a paz mundial. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, não vamos nos esquecer dos ensinamentos que está contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele esclarece que o bem está relacionado à virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E acrescenta: ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E ainda acrescenta aqui: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nenhum pagamento, retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. E para concluir a nossa tarefa, vou deixar como reflexão uma história extraída do livro Cartas e Crônicas de Irmão X, ou seja, Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 17. E Humberto de Campos fala que nós encarnados podemos ter dificuldades para entender os obstáculos que a bondade dissolve em silêncio. Mas deste outro lado, né, da experiência, ou seja, ele está falando do mundo espiritual, somos defrontados, hora a hora, por lições vivas que nos convidam a servir e pensar. E ele acrescenta: o trabalho e a dor, o aviso e a provação fazem muito em benefício da alma. No entanto, a caridade propicia renovação imediata ao destino. E aí, então, ele começa a narrar a história. Ele diz que contam que 2 aprendizes do Rabi Hanina recusavam sistematicamente aceitar avisos e predições de qualquer adivinho. E um dia, penetrando na floresta a fim de lenhar, né, de catar ou cortar lenha, encontraram um velho clarividente que viu em torno deles vasta corte de malfeitores desencarnados, desejosos de lhes perseguirem até a morte. E o mago, sem querer assustá-los, fitou as estrelas, qual se buscasse nos astros as palavras que iria pronunciar, pediu-lhes que considerassem os riscos a que eles se expunham, aconselhando-os o urgente regresso às suas próprias casas. Sombrios vaticínios lhes pesavam na marcha, explicou o clarividente, desculpe. Seria mais razoável tornar ao aconchego doméstico, de vez que provavelmente não sairiam vivos da mata. Então os rapazes colocaram-se a rir daquela advertência e prosseguiram o caminho deles, né? Então, vencido um pequeno trecho da estrada, foram defrontados com um velhinho a lhes rogar um pouco de alimentação, qualquer coisa que lhe matasse a fome. E os 2 rapazes, eles não traziam consigo grandes coisas, mas tinham um pãozinho, né? E eles dividiram aquele pão para eles 3, os 2 e mais aquele senhor que estava
pedindo. E eles fizeram isso sem hesitar, sem má vontade, ao contrário, fizeram de uma forma bem espontânea e dividiram. Os improvisados lenhadores, sem dar maior atenção para o incidente, né, do encontro com aquele velhinho, foram, cataram seus gravetos e voltaram ao vilarejo. E não teve nenhum contratempo que lhes pudesse ter causado nenhum dano. Então, teve um determinado homem que ele observou as explicações, as predições que o mago, a princípio, eu só quero dizer mago, mas é um clarividente, que o clarividente falou, não é? Então, ele disse assim, olha para aí, os rapazes voltaram numa boa, essas são minhas palavras, e não aconteceu nada, então esse clarividente é um embusteiro, e eu vou falar com ele, né? Então ele foi lá e falou, muito intrigado, né? Ele disse que notou, aí ele falou com o clarividente revoltado. Então o clarividente intrigado procurou os rapazes, e notando-lhes que eles agora estavam libertos dos obsessores, não tinha mais nenhum acompanhante indesejado, né? E então ele perguntou para eles o que foi que aconteceu. Solicitou permissão para examinar os fardos que eles traziam desatados aos feixes dos gravetos. E ele permitiu, ele abriu os gravetos e ele encontrou ali uma serpente morta cortada ao meio. E aí o mago falou, viu? Vocês viram? A morte estava a pique de vos arrasar. O golpe, porém, foi removido. Aí perguntou a eles, o que vocês fizeram para merecer a divina misericórdia que libertou vocês desse desastre fatal? Aí um deles disse que o único episódio que ele se lembrava era muito simples, que foi, narrou o encontro com o velhinho, né? Que dividiu a merenda. Então o adivinho ficou muito feliz, ficou tão feliz que nem conseguiu disfarçar e voltou para um homem que o criticara. Aí diz assim, tá vendo? Tudo agora está claro. O que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão? E Humberto de Campos finaliza. Desculpará você se o conto simples nos fala dos créditos de um pedaço de pão doado com amor perante as leis divinas. Mas imaginemos o júbilo que reinará entre nós quando soubermos criar a felicidade dos semelhantes, empenhando a fraternidade no coração inteiro. Se apenas um pedaço de pão livrou aqueles dois, o que não fará? O que não nos acontecerá tantos benefícios, de tanta coisa boa, se nós realmente implantarmos a fraternidade legítima, o amor em nossos corações. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, para finalizar mesmo, ele diz que a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. E como sempre, meus irmãos, minhas irmãs, a escolha é nossa. Muito obrigada a todos, que Jesus nos ilumine e que nós
possamos orar agradecendo a Deus. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos o nosso amado Mestre Jesus e agradeçamos. Agradeçamos por tudo que se passa em nossa vida, porque nós não temos ideia do que acontece realmente no nosso dia a dia, de quanto a bondade divina nos envolve em todos os nossos momentos e que muitas vezes nós pensamos que aquilo foi ruim, foi um dia desagradável, mas muitas vezes aquela coisa que nós achamos ruim foi para nos ajudar, nos libertar. E então nós sempre estamos a reclamar disso ou daquilo. Aprendamos, meus irmãos, minhas irmãs, a agradecer mais. Agradecer pelas alegrias e agradecer pelas dificuldades também. Porque as dificuldades haverão de nos proporcionar experiências para que não venhamos a cair novamente. Que Deus ilumine cada coração e que envolva-nos a todos com o seu carinho, com a sua misericórdia e com o seu amor. Muita paz para todos. Muito obrigada.